Bom dia a todos. Bom dia. Cantamos nesse hino várias coisas, várias ações que nós queremos fazer. Expressamos o desejo de servir ao Senhor, de cantar louvores a Ele, de exaltá-lo. E o porquê disso tudo é a morte do Senhor Jesus. E no estribilho também expressamos que queremos entoar o nome dEle e cantamos da bondade e do amor dEle no qual queremos confiar. Eu gostaria de sugerir a contemplação de um capítulo no Novo Testamento, no Evangelho de João, o capítulo 10, onde nós podemos ver várias dessas coisas que temos cantado ali nesse hino. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não me ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem, senão a roubar, e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Versículo 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, porque é para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Eu não me lembro, pode até ser que em outra ocasião já falamos da primeira parte desse capítulo aqui, não sei. Talvez uma data longínqua. De todas as formas, é um capítulo muito bem conhecido.
pelo menos a primeira parte, onde o Senhor Jesus se apresenta como o bom pastor. E quando temos cantado nesse hino que queremos confiar na bondade e no amor dele, então eu pensei nele como essa figura do pastor. Aquele pastor que cuida, que quer direcionar, que quer guiar, que conhece as ovelhas, que deu a vida pelas ovelhas, e em quem podemos confiar de forma absoluta, porque ele nos ama e ele tem em vista sempre o melhor para as ovelhas dele. Ele quer guiá-los. E ele o faz com a sua bondade e amor, justamente. Quando lemos esse capítulo, então gostaria de destacar apenas algumas coisas aqui. Nos primeiros versículos, até ao versículo 6, o Senhor Jesus está contando uma parábola. Uma parábola é uma história que toma coisas da vida normal, que poderia acontecer assim em qualquer lugar onde tem esses utensílios ou personagens, e dá uma aplicação, um sentido espiritual para aquela conjuntura de coisas que ele conta como uma história. Isso é uma parábola, é diferente de uma fábula que toma coisas da natureza. Contudo, às vezes os animais falam, as árvores falam, ou seja, coisas que não acontecem na vida real. Mas a Bíblia trabalha com ambas as coisas. No Antigo Testamento temos umas fábulas, por exemplo, onde as árvores estão falando. Então aqui uma parábola. A partir do versículo 7, o Senhor Jesus, ele explica essa parábola, e como ele muitas vezes faz, quando ele mesmo explica uma das suas parábolas, na explicação ele vai além do sentido da própria parábola. Ele explica mais e acrescenta pensamentos que na parábola não se encontram. E assim é aqui também. Uma das coisas onde ele vai além e explica uma coisa, ou acrescenta uma coisa nova, é quanto ao termo, a expressão da porta, que ele utiliza várias vezes aqui. Na parábola, a porta também aparece, no versículo 2. Nós temos ali, já no versículo 1, que tem a porta do curral das ovelhas. E se alguém agora lê isso com pouca atenção, então ele vai falar assim, bom, no versículo 7 o Senhor Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. Então, lá no versículo 1 e 2, a porta é o Senhor Jesus. Espera aí, não é bem assim. Porque na parábola, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor, definitivamente, é o Senhor Jesus. Então, ali na parábola, na própria parábola, a porta tem que ser alguma outra coisa. O que é essa outra coisa? É a primeira porta que o Senhor Jesus menciona nesse capítulo 10 de João. Ao total, 3 portas diferentes. A primeira porta é aberta por um porteiro, versículo 3. E o pastor está entrando depois que o porteiro abriu a porta. Ele chama ovelhas, essas ovelhas saem do curral. E nós entendemos bem que o curral, ou aprisco, é uma figura do povo de Israel que estava cercado pela lei, separado assim dos outros povos. O cristianismo, ao contrário, não é um curral. O cristianismo tem um centro, um ponto de atração, mas não tem um limite, não tem uma cerca. Temos liberdade em Cristo, e essa liberdade ela não está sendo limitada por uma cerca como a lei era, com mandamentos, mas sim, ela tem a sua limitação, mas essa limitação está não numa coisa exterior, mas sim pela ligação interna de cada um com o centro, com o Senhor Jesus. É isso que nos limita de fazer ou deixar de fazer certas coisas. Muito bem, então, a parábola mostra o Senhor Jesus chegando a Israel, ao seu povo, e o porteiro abre. Porteiro, podemos talvez ver uma figura do Espírito Santo aqui.
que abriu, de certa maneira, a porta para o Senhor Jesus chegar ao seu povo de Israel. Como ele fez isso? Pelas próprias Escrituras. No Antigo Testamento foi anunciado de que maneira o Messias veria, onde que ele ia nascer e coisas semelhantes. Tudo isso o Senhor Jesus cumpriu. Então podemos dizer, essa primeira porta é a porta das Escrituras. O Senhor Jesus, ele não entrou por um outro caminho qualquer, mas por aquele caminho que era indicado para o povo de Israel pela própria Escritura do Antigo Testamento. E assim, qualquer um poderia ver, esse é o Messias. Não queriam, porque eram, como o Senhor Jesus fala no versículo 41 do capítulo anterior, e 40 também, pessoas que eram cegas, mas pensavam que estavam vendo. Muito bem, então essa primeira porta do versículo 1, versículo 2, podemos chamar de a porta das Escrituras. Aí ele dá algumas características dessas ovelhas, no versículo 4 a seguir, que essas ovelhas não seguirão, por exemplo, o estranho, fugiriam dele. E foi o que de fato aconteceu. Aqueles dentro do povo de Israel, que de fato estavam aguardando pelo Messias, eles seguiram apenas o Senhor Jesus. Eles não seguiram nenhum outro líder, nenhum outro guia espiritual no povo que se apresentasse, ou que estava de repente dizendo, eu vou ser o Messias, eu vou libertar os romanos. E havia pessoas assim naquela época, que alegavam serem o Messias de Israel, que queriam libertá-lo do governo romano. Não, o Senhor Jesus entrou pela porta das Escrituras e quem era dele ouviu a voz dele e saiu após ele. Podemos pensar em pessoas como os próprios discípulos, mas também aquela Ana, o Simeão e outros. Muito bem, no versículo 7 então, o Senhor Jesus, ele começa a explicar a parábola e ali ele apresenta uma segunda porta. Se a primeira lá em cima, nos versículos 1 e 2, eram as Escrituras abertas pelo Espírito Santo para ele entrar ao seu povo, agora ele mesmo se apresenta como a porta das ovelhas. Essa porta consiste agora em uma pessoa. E isso uma pessoa lá em Israel podia compreender muito bem. Para nós dissermos, eu sou uma porta, talvez é muito difícil de entender. Primeiro, raríssimas vezes no Brasil você vê um rebanho de ovelhas. Quem aqui já viu? Com pastor. Vocês já viram ele no aprisco? Nem aqui, nem na Alemanha geralmente tem aprisco. Na Alemanha até que tem às vezes. Eles fazem um cercadinho de noite para colocar as ovelhas dentro. Mas hoje em dia você tem uma cerca elétrica e tudo mais, até mesmo móvel, e não precisa de uma porta específica. Naquela época, o aprisco geralmente era um lugar já fixo, com alguma cerca viva ou coisa assim, e havia uma abertura ali dentro. E o próprio pastor, ele deitava naquela abertura. Então, literalmente, ele se tornou a porta para o aprisco. As ovelhas não iam sair pela cerca viva, mas iam procurar o quê? A porta, a abertura. O lobo de fora, ele não queria se machucar na cerca viva. Então, ele procuraria o quê? A porta, a abertura. Mas ali tinha um guardião, o próprio pastor, que era a porta. Então isso nos fala do Senhor Jesus como aquele que dá absoluta segurança e absoluto controle para quem entra e quem sai desse aprisco. Muito bem. Ele compara isso com outras pessoas que vieram antes dele, que não eram verdadeiros. E no versículo 9 ele fala de novo, eu sou a porta. Só que num terceiro sentido, podemos dizer. Então, esse versículo 9 nos apresenta uma terceira porta, que também é o próprio Senhor Jesus, mas ela tem uma outra função agora. Essa função é, se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
Então não é um lobo que entra, não são falsos que entram, mas ovelhas que devem entrar por essa porta. E para esses, o Senhor Jesus é a porta da salvação. Mas essa mesma porta da salvação, ela tem uma segunda função, que logo a seguir é mencionada no versículo 9. Essa ovelha que se salvou, que está... Não se salvou. Ninguém se salva. Que foi salva. Ela entrou e agora entrará e sairá e achará pastagens. Uma segunda coisa. Uma vez entrado pela porta da salvação, nós estaríamos dentro. Mas o Senhor Jesus não quer que ficamos o tempo todo dentro. Ele quer que aquele que entrou também entre outra vez e sairia e acharia pastagens. Então, entrar e sair. É isso que ele quer de nós também. Entrar para estarmos então com ele, assim como ele falou para os discípulos, que ele separou para estarem com ele, mas depois ele os enviou a pregar. Ele não os enviou a pregar para então estarem com ele. Para você fazer o serviço para o Senhor, como cantamos aqui, desejamos servir ao Senhor. O primeiro passo é estar com o Senhor, para saber o que Ele quer, o que Ele é, quem Ele é, quais que são os pensamentos dele. Sabendo isso, podemos sair para servir fora. Servir a esse pastor, mas voltado para o mundo e também para os outros salvos. E também acharemos pastagens. Acharemos lugar de onde podemos nos alimentar do próprio Senhor. Então temos essas três portas. A porta de entrada para Israel, versículos 1 e 2. A porta pela qual ele tira as suas ovelhas para fora, que está mencionado no versículo 3, idêntico com aquela do versículo 7, que é ele mesmo. Também para sair do aprisco de Israel, não havia outro caminho a não ser por ele. Ninguém outro podia libertar ou tirar alguém de um aprisco estabelecido pelo próprio Deus. Então apenas o próprio Deus também podia abrir uma porta para sair da cerca da lei. Muito bem. E a terceira porta, a porta da salvação, versículo 9, e da liberdade cristã, até podemos dizer. Depois ele nos mostra que ele tem outras ovelhas que ele tem que trazer também. Sabemos a aplicação disso no versículo 16, que são ovelhas que não pertenciam a Israel, e aí todos nós estamos incluídos. Ele agregou essas, e dos dois fez um rebanho e um único pastor. E esse pastor é ele mesmo, versículo 11 e versículo 14. E a primeira característica é que esse bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor dá a vida. Isso era absolutamente necessário. Sem essa dádiva da vida daquele pastor, não haveria salvação para nenhuma das ovelhas. E temos cantado disso. Porque no madeiro morreste por mim. Mas além de dar a sua vida, versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Ele compara esse conhecimento que o pastor tem de cada ovelha com o conhecimento que ele tem do pai e o pai dele. No versículo 15. Então, o padrão do conhecimento que o Senhor Jesus tem para com cada um de nós é a mesma intimidade que ele e o pai têm. Ele nos introduziu nessa relação, nesse relacionamento. E isso também é um consolo para cada um de nós, mas também uma responsabilidade. Porque ele diz, conheço as minhas ovelhas. Essa é a primeira coisa. Ele conhece a cada um de nós. Isso significa também que ele
não perde nenhuma das suas ovelhas. Ele conhece cada uma delas. Ele não vai fazer um erro e saber, esse aqui eu não me recordo se realmente é ou não é ovelha. Não, conheço. É um conhecimento absoluto. Mas significa também que ele conhece a mim e a você 100% em todos os detalhes. Então nós talvez podemos, até mesmo aqui na reunião, de repente ter uma certa aparência, até mesmo na nossa postura e tudo, mas o nosso coração talvez não esteja tão ligado ao Senhor Jesus nesse momento. E eu não vou perceber, você não vai perceber, mas Ele percebe, Ele nos conhece em todos os detalhes. Não tem o que esconder, não tem como esconder qualquer coisa dele. Isso nos traz também uma responsabilidade em cima desse privilégio. Mas ele fala também, das minhas sou conhecido. E ali vem uma responsabilidade ainda maior, porque tem essa comparação. Como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Será que o Senhor Jesus conhece o Pai apenas pela metade? O que vocês acham? Não. Por que ele conhece o Pai por completo? Bom, por um lado porque ele é Deus, claro. Mas enquanto homem, também aqui na Terra, ele se ocupava constantemente com seu Pai. Como nós podemos, como ovelhas, conhecer o pastor? Nos ocupando com ele. Então isso é algo absolutamente necessário também. Muito bem, então ele fala da sua morte, a partir do versículo 17. E ele nos diz que o fato do Senhor Jesus entregar a sua vida de forma voluntária é um motivo para Deus, o Pai, amá-lo. É um novo motivo do amor de Deus, o Pai, para com o Senhor Jesus, de amar o seu Filho. Esse motivo não existia na eternidade. Esse motivo existia a partir daquele momento em que o Senhor Jesus, como homem nesta terra, entregou a sua vida lá na cruz do Gólgota. Se falássemos em termos humanos, o amor do Pai aumentou ainda mais do que já era. Embora sabemos que o amor do Pai para com o Senhor Jesus é um amor ilimitado. O Senhor Jesus, ele também, nessas palavras, nos mostra claramente a sua divindade. Ele é Deus. Por quê? Porque nenhuma pessoa neste mundo poderia dizer, versículo 18 ou 17, porque dou a minha vida, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E ele tinha poder, autoridade para dar a vida e para tomá-la outra vez para si. Isso não se pode dizer a respeito de nenhum outro ser humano neste mundo. Alguém pode cometer um suicídio, mas o suicídio não é dar a vida voluntariamente. É tirar a vida de alguma maneira, mas não entregá-lo de uma forma que depois eu possa retomá-lo. Esse poder só o Senhor Jesus tinha. Então, ele é Deus também, enquanto homem nesta terra. E é assim que o Evangelho de João o apresenta. E ele o fez pelas suas ovelhas. Apenas uma pequena conotação à margem. Às vezes se ouve dizer, não é 100% errado, mas também não 100% certo, que o rebanho seria uma figura da igreja. Tem um grupo muito próximo a nós, que tem isso até no site da internet deles, como uma das figuras principais da igreja, sendo o rebanho. A igreja, ela é apresentada só várias figuras, sabemos disso. Por exemplo, o corpo. O corpo é uma unidade absoluta. Só a casa. A casa também é uma unidade absoluta. Se você tira uma pedra ali, você não vê as pedras individuais aqui. Tem até
uma cobertura dos blocos nessa casa física aqui, por exemplo. É uma unidade quando eu falo de casa. Conhecida como a noiva. Quanto à noiva também, falamos de uma unidade, é indivisível. Ou se pensarmos no livro de Apocalipse, no candeeiro, aí temos 7, tudo bem, mas não são indivíduos, não são pessoas, mas sim testemunhos locais daquela uma igreja. E esse candelabro, esse candeeiro local, é uma unidade também. Não tem 50 chaminhas no candeeiro, é uma só. Quanto ao rebanho, é um pouquinho diferente. O rebanho é um, mas a ênfase está nos indivíduos. Você nunca vai ver um rebanho consistente em uma só ovelha. Essas ovelhas sempre vão ser várias. Sempre vão ser indivíduos que até mesmo têm como sair daquele rebanho, se desviar e não seguir o pastor. Então o rebanho, ele nos mostra uma unidade, sim, mas em pluralidade de indivíduos que têm uma ligação, uma relação, cada uma de per si com o pastor, e precisa manter essa relação. E o pastor com cada uma de suas ovelhas. Muito bem. Quando o Senhor Jesus falou todas essas coisas, alguns falaram ele tem um demônio e outros não. Ele está falando tem que ser de Deus. Não são de endemoniado, versículo 21. Por quê? Porque ele havia aberto os olhos de um cego. Isso era um dos sinais para reconhecê-lo como Messias, inclusive, como o enviado de Deus. Aí no versículo 22, esse capítulo, ele pula um certo tempo. Nós nos encontramos num outro momento aqui, que tem uma ligação interna, porque o Senhor Jesus fala de novo das ovelhas a partir do versículo 27, mas não aconteceu no mesmo dia. Ali está tendo uma festa em Jerusalém, que é chamado de dedicação, e aqueles que têm um pouquinho de conhecimento aqui do judaísmo, qual que é essa festa que os judeus festejam até hoje, com o mesmo nome, inclusive, só que geralmente no Brasil se fala Hanukkah, a festa das luzes. Faz referência a um fato histórico que não tem nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu na lei. É uma festa, assim dizer, não bíblica, que é uma recordação da rededicação do templo na época dos Macabeus. E é significativo que essa festa eles festejam até hoje, como falei, com muitas luzes. Mas aqui diz, versículo 22, era inverno. O Evangelho de João, às vezes, faz uma nota assim, à margem. Era inverno, era de noite, quando Judas saiu, por exemplo. Era frio em outro lugar, lá quando Pedro se aqueceu ao fogo. E aqui era inverno. E ali nós vemos um contraste enorme. Os judeus estavam festejando uma festa, que não era nem uma festa bíblica, mas com todo o afinco, enquanto deixavam de fazer e praticar algumas coisas que a lei mandava. A sua própria tradição era importante para eles. Uma festa onde eles supostamente tinham luz a respeito do templo e da casa de Deus e do próprio Deus, mas por dentro eles estavam no inverno, no frio, na escuridão, sem luz nenhuma, sem conhecimento, longe de Deus, sem amor para o seu Deus verdadeiro. Isso se mostra também logo a seguir. A partir do versículo 23, o Senhor Jesus está durante essa festa no templo, na parte exterior do templo, do pátio, no alpendre de Salomão, onde também o sinédrio se reunia em um dos cantos. E ali os judeus estão desafiando ele de dizer claramente se ele era o Cristo, ou seja, o Messias, ou não. E o Senhor Jesus, ele deve ter sofrido interiormente em sua alma com esse tipo de pergunta. Porque ele não havia já se manifestado suficientemente para eles saberem que era o Cristo. Ele não havia se manifestado até mesmo no capítulo 9 para aquele cego de nascença como o Filho de Deus.
no versículo 35, e isso provavelmente não ficou desconhecido. Eu duvido que esse cego ali ficou quietinho a respeito disso, porque ele diz que ele cria nele como filho de Deus. E geralmente naquilo que você crê, e eu creio, a gente fala também, não fica quieto. Muito bem, eles desafiando ele, e o Senhor Jesus responde com sabedoria no versículo 25, já vos tenho dito, não o credes. Eles não haviam crido nas palavras do Senhor Jesus. No mesmo versículo 25, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam de mim. Mas eles não creram nas obras dele, tampouco. Não creram nas palavras e nem nas obras. E agora o Senhor Jesus dá mais um motivo por eles não crerem, que é versículo 26, não credes porque não sois das minhas ovelhas. Isso nos mostra uma grande verdade da palavra de Deus, que é a verdade sobre a eleição divina. O Senhor Jesus não usa aqui a palavra eleição, mas ele fala, vocês não estão crendo porque não são das minhas ovelhas. Contra a conclusão, apenas alguém que é ovelha tem capacidade de crer no Senhor Jesus. E a fé é um dom de Deus. Sabemos isso a partir de Efésios. Então é uma verdade que o Senhor Jesus mostra aqui, que nós, como salvos, conseguimos compreender. O incrédulo tem a responsabilidade de ouvir as palavras dele, de ver as obras do Senhor e crer. Se ele não o faz, ele é responsável por não crer. Mas nós, como salvos, entendemos que Deus nos deu essa fé e, como ovelhas, cremos nele. Esses aqui, não. Muito bem. E aí é muito interessante, a partir do versículo 27 até o versículo 30, e essa é uma coisa que eu gostaria de dar um pouquinho de ênfase ainda. O Senhor está falando a pessoas incrédulas. Ele está falando a respeito de suas ovelhas. Eu já ouvi um irmão falar, que não está mais conosco, infelizmente. A gente não deve jogar as pérolas diante dos porcos. É um versículo muitas vezes usado para justificar que não se fale de verdades bíblicas a pessoas incrédulas. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Só que ele não faz isso indiscriminadamente, sem critério. Ele está falando a respeito de suas ovelhas e das características que essas ovelhas têm, justamente para, mais uma vez, apelar a essas pessoas, comparem a vocês mesmos com aquilo que as minhas ovelhas têm. Vocês não têm isso. E nem isso moveu o coração deles. E o que essas ovelhas têm? São 7 características que não são dependentes uma da outra, não é uma sequência, mas são agrupados aqui de uma forma divinamente inspirada e muito interessante. Quando digo que não é uma sequência, então não é assim no versículo 27, por exemplo, que primeiro se ouve a voz, depois ele conhece e depois segue. Claro que o seguir vem depois de ouvir a voz, óbvio. Mas o conhecer, ele nos conhecia antes. Ele nos conhece sempre. Então o conhecer não é uma consequência do ouvir da ovelha. Qual que então é a ordem das coisas aqui? O versículo 27 nos mostra 3 características ligado à condição das ovelhas. O testemunho completo a respeito de alguém que é uma ovelha. O que mostra se alguém é uma ovelha do Senhor Jesus? Que ele ouve a voz do Senhor, que ele é conhecido pelo Senhor e que ele segue ao Senhor. 3 características que testificam em seu conjunto aquela pessoa é uma ovelha do Senhor Jesus. Versículo 28, novamente 3 características, um testemunho completo a respeito do Filho de Deus, a respeito do Senhor Jesus. Como? Ele dá a vida,
Ele garante que essas ovelhas nunca hão de perecer. Não é uma característica da ovelha, mas sim uma garantia ligada à pessoa do Senhor. E ninguém as arrebatará da minha mão. Mais uma garantia do próprio Senhor. Então, um testemunho completo a respeito daquele que é o pastor das ovelhas, o Senhor Jesus. Já temos 6 características. A 7ª está no versículo 29 e é ligado ao Pai. Uma característica só, que mostra um testemunho único, perfeito, a respeito da pessoa de Deus, o Pai. E o que é essa característica? Que ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Muito bem. Rapidamente, essas 7 características. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você e eu estamos ouvindo a voz do Senhor? Por definição, estamos, mas na prática. Quando chegamos a Ele, ouvimos a voz dele. Então é uma característica de cada salvo, de fato. Mas na vida depois, na prática do dia a dia, estamos ouvindo a voz do Senhor Jesus? Eu conheço-as. Estamos conscientes, de fato, desse conhecimento que o Senhor Jesus tem de cada um de nós? Alegramos-nos nisso e fazemos jus a esse conhecimento que Ele tem? E elas me seguem. Seguimos a Ele uma vez quando nos convertemos a Ele, quando aceitamos Ele como Salvador. E depois, estamos de fato agora na vida prática seguindo após Ele? Ou de vez em quando gostamos de dar uma desviadinha para longe do rebanho? Eu acho que a resposta não é muito difícil de dar para cada um de nós. A gente às vezes gosta de dar essas escapadinhas e depois tentar voltar para o lugar onde o pastor está. Não deveria ser assim. Versículo 28. Dou-lhes a vida eterna. Somos realmente gratos pelo fato de que o Senhor Jesus nos deu a vida eterna, que Ele é o que garante isso. Se Ele dá uma coisa para você, Miguel, será que o Senhor Jesus vai tirar isso de você de novo? Será que Ele dá um presente e depois fala, ó, dá presente e volta? Então é uma garantia absoluta que Ele dá. Dou-lhes a vida eterna. Não apenas uma existência eterna, mas uma vida, como diz antes, em abundância. Nunca hão de perecer. Uma vez perdidos, agora salvos e para sempre. A palavra nunca não permite exceção. Ninguém as arrebatará da minha mão. Além disso, estamos seguros na mão do Senhor Jesus. E até ali de novo. Se ele fala ninguém, Rebeca, Satanás pode te tirar da mão do Senhor? Ele faz parte do ninguém. Ninguém consegue. Nem um homem, nem um anjo, nem o próprio Satanás. Ninguém. Enquanto ao Pai, a garantia é ainda muito maior. Meu Pai, que mas deu, somos um presente também do Pai ao Senhor Jesus, é maior do que todos. Não tem ninguém maior do que Ele. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Esse arrebatá-las significa o que, Rogério? Quem que é os as? Sim, mas o quem que são os las ali? Arrebatá-las da mão de meu Pai. É o que nós pensamos quando lemos a nossa Bíblia em português. É interessante que ali no grego não tem a palavra as. Não tem nenhum pronome ali nesse versículo. Isso significa que nada e ninguém pode ser tirado da mão do Pai. Tudo o que nós temos, todas as bênçãos, tudo e qualquer coisa, inclusive nós mesmos quanto ovelhas, está seguro na mão de Deus. O Senhor Jesus, no versículo 28, sim, Ele fala ainda das ovelhas. Ele nos dá essa garantia pessoal. Mas quanto ao Pai,
A abrangência é tudo, tudo, tudo. Não apenas as ovelhas. É uma garantia absoluta. E ele termina isso dizendo: eu e o Pai somos um. A unidade do Senhor Jesus com o Pai, a sua divindade, portanto, assegurada também. Eles são um em pensamento, em ação, em tudo. Personagem, tudo. E mais para frente, no versículo 38, ele volta a esse tema da unidade dele com Deus o Pai, e ele diz ali que acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. No meio ele fala sobre as obras, e os judeus tinham que admitir de forma indireta que de fato nenhuma obra do Senhor Jesus havia que era digno de morte. Aí eles inventaram que ele se fez a si mesmo filho de Deus. E de fato ele não fez, ele era filho de Deus, não precisava nem fazer. E eles poderiam saber isso muito bem pelas Escrituras. E no final desse capítulo, eles querem prendê-lo, antes queriam apedrejá-lo. Imaginamos, na festa da dedicação do templo, onde eles supostamente estão na casa do Deus verdadeiro. Eles querem, dentro desse templo, no alpendre de Salomão, apedrejar e prender o Filho de Deus. Poderia ter no inverno uma frieza maior do que essa. Era inverno, dizia ali. E no finalzinho, o Senhor Jesus se retira. Ele vai para um lugar específico, lá no Jordão, onde João havia batizado, e ali ficou. E, como sempre, muitas pessoas iam ter com ele lá. E esse versículo 41 e 42 é um encorajamento para cada um de nós que ainda tem, por exemplo, parentes que não são crentes, ou pessoas mais íntimas, amigos, que não são salvos. O João estava vivo nesse momento? João Batista? Não? Não estava. João Batista viu os resultados daquilo que ele havia pregado? Não. Mas o que acontece aqui? As pessoas vão lá, versículo 41. Na verdade, João não fez sinal algum. Inclusive, uma coisa que sempre caracteriza o final de uma época. Final da época da lei, nenhum sinal. Final da época da graça hoje, nenhum sinal. Sinais não são característicos. Podem acontecer, poderiam. O poder de Deus é o mesmo. Mas sinais são característicos do início de uma época, não do final. É igual no trânsito. Você precisa de um sinal no início do trecho que começa a velocidade reduzida de 50. No final, o sinal não faz sentido mais. Muito bem. João não fez sinal. Mas o que ele fazia? Tudo quanto João disse a respeito do Senhor Jesus era verdade. Veja que essas pessoas se lembram o que João falou. Depois que João já nem estava mais ali. Então a importância de falarmos, não de nós, mas a respeito do Senhor Jesus. De repente, nós não vamos mais ver o resultado daquilo. Mas em algum momento, talvez a pessoa se lembre. A Marta falou tal e tal coisa para mim. E o que foi o resultado aqui? Muitos ali creram nele. Não no João, mas no Senhor Jesus. Muitos. E ali não é feita nenhuma observação que essa era uma crença falsa. Como em outros momentos, quando muitos creram nele, mas dizem então, creram por causa dos milagres, por causa daquilo e daquilo outro. Era uma crença de aparência. Mas aqui não vemos nada disso. Simplesmente diz, creram nele.